Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela. Eu sou a Jerusa, nós somos do Papo de Comadre. Então, hoje nós estamos gravando aqui do Hotel Fazenda, Parque Hotel, em Gaspar, e vamos falar de um tema que a gente acha que é muito interessante e que vocês vão aproveitar e podem estar interagindo com a gente também, mandando perguntas, questionamentos, que se nós não conseguirmos... A Marilu entrou, vamos dar um tchau para Marilu. Oi Marilu, tudo bem? Então, hoje o tema É sobre a gente ser quem a gente quiser, sem medo, sem culpa, sem se preocupar com o que os outros irão pensar, se permitir. Então, numa sociedade em que nós estamos com muitas amarras, né, e que se é colocada a todo momento, principalmente para nós mulheres, toda essa questão da beleza, da estética e de ser algo que muitas vezes a gente não consegue ser e nós nos frustramos com isso, né? Então a gente precisa ter um olhar mais crítico em relação a isso, não nos permitir a ser nós mesmas. Às vezes a gente precisa de um autoconhecimento para buscar aquilo que a gente acredita que é melhor pra gente. E essa questão de a gente se permitir ser quem a gente realmente tem vontade de ser, vem muito de uma questão de uma imposição social, né? Uma imposição de uma cultura, de um modo de vida, de questões familiares, né? Que a gente às vezes fica aprisionada dentro de nós mesmas, sem ao mesmo saber o que eu quero para mim, quem eu gostaria de ser, porque às vezes a gente não sabe quem a gente é de verdade, o que a gente gostaria de verdade pra gente, porque a gente age conforme a sociedade nos impõe, conforme a gente acha que as nossas convicções familiares, né, nos conduzem, né? Aquilo que a minha mãe acha que é melhor para mim, aquilo que a minha família já cultiva, já age dessa forma. Então, às vezes, eu nem tive a chance de me autoconhecer para realmente saber o que eu quero ser e o que eu gostaria de fazer. Então, é uma questão de libertação, né? Como a gente falou, de se permitir. Então, é uma questão que vem do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero para mim, para me permitir fazer aquilo que eu tenho vontade sem me preocupar com o julgamento, porque o que nos prende é o julgamento, né? A gente tem medo de ser julgada, a gente tem medo de ser apontada, a gente tem medo do olhar do outro, do que os outros vão pensar, e a gente se prende, se amarra nisso. O olhar do outro, ele não pode nos conduzir, né? E às vezes isso eu estou falando, mas também é um trabalho que eu estou exercitando. Justamente porque nós mulheres, nós temos ainda muito mais pressão social, pressão familiar. Então nós somos nós temos que ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa amiga, nós temos que ser uma boa irmã. E isso, às vezes a gente não dá conta. E aí nós não somos boas para nós mesmos. Então, um dia desses eu li uma frase que era muito interessante, né? Que a gente, às vezes, cuida tanto do outro e nos maltrata tanto. Se a gente sabe cuidar do outro, por que a gente não pode cuidar de si? Né? Por que a gente não pode ser o melhor para nós mesmos? Porque, às vezes, ser o melhor para mim mesma, para eu mesma, é... É que eu sou culpada por querer ser boa pra mim, por querer fazer o melhor pra mim. Por querer fazer aquilo que tu sente vontade, né? Porque, assim, principalmente a gente, enquanto mulher casada, né? As mulheres que são casadas, tem aquela questão, assim, do marido, né? Às vezes o marido, aquela condição de mulher casada, não te permite
fazer certas coisas porque parece que não condiz com uma mulher casada, né? Desde a roupa que tu veste, desde as tuas atitudes, se tu tem vontade de sair para dançar, sair com as amigas, muitas vezes o teu casamento não te permite isso, a tua vida não te permite isso, o ser mãe não te permite isso, porque a gente está se preocupando e está sempre preocupada com o olhar do outro, com o julgamento do marido. Isso. E assim, ó, eu penso que, lógico, algumas mulheres chegam ao ponto de quê? De separar. Eu sou casada há 14 anos, eu não penso que eu preciso separar para eu viver, para eu ter minha liberdade. Não. Isso a gente pode, né, ter uma liberdade, ser dona de si mesmo dentro de uma relação. Ô Gabriela, e a Marilu tá falando ali, ó, verdade, hoje eu com 35 anos que resolvi assumir o meu cabelo, pois pensava muito no que as pessoas iriam pensar. Até essa questão como a Marilu colocou ali, ó, do empoderamento feminino. Hoje a mulher negra, graças a Deus, vem se libertando dessa questão das suas características genéticas, né? O nosso cabelo, eu, por exemplo, agora que eu vou começar um processo de transição capilar, até então eu não sei como é que é o meu cabelo de verdade, porque desde pequena, já comecei desde a infância, minha mãe passando nenê no meu cabelo, então eu não sei como é que é o meu cabelo. Então essa questão de ser e de ter o cabelo que eu gostaria de ter de verdade, também está dentro dessa questão de se permitir, né? Porque a sociedade, né, e a mídia, enfim, é todo um conjunto, nos coloca um padrão, né? E aí todos querem seguir dentro de uma sociedade, que é uma sociedade de consumo, é uma sociedade da beleza, é uma indústria da beleza. A gente precisa se enquadrar dentro desse padrão, né? E esse padrão até então foi que padrão? Né? Nós tínhamos, quando era pequeno, o programa da Xuxa, quem são as Paquitas? São loiras. Quem são as Barbies? São Barbie loiras. Apesar de hoje ter algumas poucas, que nem todas as lojas têm, né? Padrão de beleza com outro padrão cultivado. de cor, com outro cabelo. Há um tempo atrás eu pintei meu cabelo de escuro. E quando eu me olhei no espelho, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, eu não me reconheço mais. Porque desde os 11 anos eu pintava o cabelo de loira. Mas eu não sou loira. Como que eu não me reconheci se eu era daquela forma? É verdade. Porque eu esqueci, Era tu sendo apagou tu mesma. a memória. Como? Eu tô chorando por eu ser eu mesma? Porque eu não lembrava mais de mim. Eu já me considerava com uma cor de cabelo que não era minha. Né? E aí a gente precisa resgatar... É o falso reconhecimento da identidade, né? E a gente uma ilusão. Isso, exatamente. E a gente precisa resgatar essa identidade. Porque por mais que assim, tu pode continuar pintando cabelo de loira, tu pode continuar alisando o cabelo, mas desde que tu não perca a tua identidade. Né? E essa questão da identidade também, eu me via muito enquanto mulher e gorda. Né? Porque eu passei por uma cirurgia bariátrica, hoje eu estou em processo de emagrecimento. Então, assim, ó, eu enquanto mulher gorda, eu sempre tentava dizer para mim mesma e para as pessoas que eu não gostava de ir à praia. Ah, não, alguém me convidava para ir na praia, eu não gostava de praia. Não, acho que é muito difícil alguém que não goste de praia, claro que tem, né? Mas qual era o medo? Era o medo de estar na praia, porque parece que a praia não foi feita para gorda. E a praia é para quem quiser. Para ti, a praia, basta tu ter um corpo. Eu tenho uma amiga que fala assim, para ti ir à praia, basta tu ter um corpo. Não tem um corpo ideal para ir à praia, né? A gente precisa de um corpo e se deslocar até a praia. Então a gente se prende porque foi criado um padrão, foi colocado isso tudo dentro da gente e a gente se aprisiona. E a educação também ela é um caminho, né? A Jerusa é pedagoga, a Jerusa é professora, ela pode falar melhor sobre isso. Mas nós, mulheres, né, que temos filhos homens também, a gente precisa dar a eles uma educação que é com um olhar feminino, um olhar feminista. Por mais que não queira ser feminista, mas que respeite, que entenda porque esses homens, esses nossos filhos, que vão tratar as mulheres do futuro, que as suas esposas, suas amigas, né? Ô, Gabriela, e tem uma frase que eu ouvi muito de um homem sobre essa questão que estás falando do homem, né, enquanto para saber lidar com a mulher, que geralmente
a mulher que toma frente da educação do filho, né, normalmente. Que quem constrói um homem machista é uma mulher, é a mãe. E eu paro para me perguntar se realmente isso não é verdade, se não é a mulher que educa um filho para ser machista, porque se eu sou mulher, eu tô ali limpando a casa, muitas vezes eu acho que não vou, que não é pro meu filho lavar uma louça, que não é pro meu filho varrer uma casa, porque isso já vem da gente mesma. Então, eu acho que tem um fundamento nisso tudo. Sim, sim. E outra coisa, né? Realmente, Jerusa, porque assim, ó, eu tenho filho pequeno também. Então, né, quando ele vai brincar de loucinha, vassourinha, isso não é brinquedo, muitos dizem, né? Por que não? O homem limpa, o homem também pode varrer, o homem vai cozinhar. Por que não? Porque existe já um medo de uma possível predisposição a ser alguém que vá causar repulsa à sociedade, por conta do próprio preconceito enraizado na sociedade, um preconceito que nós temos que quebrar e principalmente nós mulheres, a gente precisa romper esses tabus, romper essas barreiras, que vai haver uma possível mudança na sociedade. Muitas lutas das mulheres, se hoje nós temos... Eu amo votar, eu amo trabalhar, eu amo ter o direito de estudar, mas muitas mulheres não tinham esse direito. Muitas mulheres, no Código Civil de 2016, as mulheres eram consideradas incapazes ou semi-incapazes. Isso é uma coisa muito séria. É pouco tempo atrás, né? Não, e voltando a falar na questão das crianças, tem que ser desconstruído até pela indústria, né, que é onde fabricam os brinquedos, né, que assim, hoje em dia as mulheres dirigem, né, os homens ajudam no serviço, ajudam não, os homens colaboram com o serviço da casa, dividem o serviço da casa com as mulheres, né? Então, por que os carrinhos são sempre voltados para os meninos? As loucinhas, a piazinha, a geladeirinha é voltada para as meninas, até a cor dos brinquedos. Tudo que é referência a serviço doméstico vem nas cores rosa, que remete à mulher. E o que é masculino vem nas cores, né, que geralmente, né, carrinho, não é difícil tu ver um carrinho sendo feito, pensado para uma menina, né? Então já vem desde a infância dos brinquedos, né? Porque a criança, enquanto brinca, ela reproduz aquilo que ela vivencia, né? Ela reproduz a família, ela reproduz o pai, ela reproduz a mãe. Mas essa menina que brinca de boneca não quer dizer que vai ser uma menina voltada para o trabalho doméstico. Pode ser uma menina que tenha mais intimidade com o universo masculino do automobilismo, né? Dessa questão de carro, por aí vai. Tem uma autora, que é a Carol Gilligan, que ela trabalha essa questão da ética do cuidado e ética da justiça, né? E ela entende o quê? Ela entende que a mulher, ela já é condicionada, ela é uma psicóloga, foi um best-seller o livro dela na década de 80, e ela faz um estudo sobre essa ética do cuidado, que nós mulheres, nós somos condicionadas, nós somos treinadas, nós somos educadas para ser altruístas. Nós pensamos primeiro no outro e depois em nós mesmas. Esse é o ponto central hoje do nosso diálogo aqui com vocês. Por quê? Porque à medida que a sociedade, desde pequena, nós temos que limpar, botar fraldinha em bebê, dar banho no bebê, a gente ganha boneca, bebê, os homens carro, então eles são bons no volante, nós não, nós já somos domesticadas para o lar. Então, apesar da sociedade estar mudando, a gente também acabou acumulando tarefas. E tudo é um ritual, né? O ritual do casamento, por exemplo, né? Muitas mulheres sonham em se casar. O que é o ritual do casamento? O homem entrega a outro homem uma mulher, né? É uma passagem, é uma passagem de uma entrega, e uma entrega simbólica, né? Mas por trás desse simbolismo tem uma história muito grande, né? É uma história grande. Significado, né? Isso, de que lugar tu estás. Que tu és um objeto. Antes, lógico, tinha dote, né? Eram castas. Hoje não existe isso, entre aspas, né? Isso acontece de outra maneira, mas ainda há toda essa transição.
E também, a gente falar um pouquinho em divisão de classe, a gente consegue perceber, né, que as classes mais altas, as pessoas costumam casar. E numa classe mais baixa, as pessoas costumam conviver em união estável. Então, a classe mais alta, ela tem um patrimônio, os dois geralmente têm um patrimônio a zelar. Então, o patrimônio tem que passar para os seus iguais. Ele tem que se manter numa mesma classe, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais crítico, pensar e discutir mais sobre isso. Agora a Marilu botou ali um comentário: pais que têm que criar os filhos e filhas da mesma forma, menino e menino têm que ajudar nas tarefas igualmente, né, de casa. Eu que tenho um filho de 13 e uma filha de 14, eu vivencio muito isso no meu dia a dia, né, na minha casa. As tarefas de casa são divididas, por mais que muitas vezes a minha filha acha que eu ainda sou injusta, que acaba ficando mais para ela e menos para ele. Mas mesmo assim, ele não deixa de ter que participar, porque é o que eu digo assim para eles: a gente suja juntos, então a gente limpa juntos, né? Indiferente dele ser menino ou não. Ele tem as tarefas dele dentro do serviço da casa e ela tem a dela, né? Se é injusto, mas não por questões de ele ser menino, por questões assim de que às vezes ele não faz tão bem feito, de que ele é preguiçoso, né? Não tem muita vontade, mas não pela questão de ser do sexo masculino. E dentro do que a gente estava propondo, que a gente propôs para hoje do nosso assunto, né, que é sobre ser quem a gente gostaria de ser, de a gente se libertar, eu acredito que nós mulheres, né, a gente precisa ocupar os espaços que a gente tem vontade de estar, né? Eu não preciso ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu tenho que ser aquilo que me faz bem, aquilo que me faz feliz, aquilo que me faz sentir dona de mim mesma, né? Porque eu acho que a gente tem que ser dona da nossa vida, a gente tem que ser dona das nossas escolhas. Eu que tenho que escolher aquilo que me faz bem. Não é o outro que sabe o que é melhor para mim, sou eu que sei. Então, hoje eu não permito mais que alguém diga para mim o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu tenho vontade, eu sou o que eu quero ser. Se as pessoas acham que é feio, ai que feio tomar cerveja, ai que feio sair assim, ai que feio usar essa roupa, eu que sei o que é melhor para mim. Eu não estou preocupada com o julgamento dos outros, né? Quem tem que julgar a mim sou eu mesma, não é outra pessoa. E isso também, para algumas pessoas, né? Às vezes depende da história de cada um, da personalidade de cada um, mas a gente precisa exercitar diariamente isso. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Porque nós, muitas vezes, nos empoderamos e outra pessoa que vem com uma palavra ou com um olhar, às vezes nos derrubam. E elas vão nos derrubar se nós nos permitirmos. Na verdade, não é elas que nos derrubam. Nós nos derrubamos pelo olhar do outro, pela palavra do outro. Então, assim, buscar o autoconhecimento. Se quer dançar, vai dançar. Se quer surfar, vai surfar. Se quer sair, vai sair. Se quer dançar, se quer curtir, se quer beber, enfim. A gente precisa... Sempre se respeitando, porque a gente precisa se respeitar. Se né? respeitar, com certeza. Ô, Gabriela, e ao contrário disso que tu estás dizendo também, tem a questão do trabalho de formiguinha. Hoje, uma pessoa que se permite, ela serve de exemplo para outras pessoas também e de coragem para que outras pessoas tomem o mesmo caminho. E assim a gente vai criando uma rede, uma corrente, né? De uma pessoa observa, a outra também vai lá e se encoraja. E assim a gente vai formando e vai mudando a nossa sociedade, mudando a nossa história, né? E uma coisa que a Jerusa falou, que é muito importante, né? É sobre essa questão dos nossos filhos, né? A gente, como mãe, a gente está sempre se questionando se está fazendo certo ou errado. E isso a gente não vai saber, porque vai acontecer alguma coisa lá na frente, a culpa foi minha, eu falei. Não. A gente tem que parar de nos culpar. Fazer o que é possível fazer. Às vezes não é o melhor que a gente pode fazer, porque às vezes o melhor que a gente pode fazer não é possível.
né? Então a gente vai fazer o que é possível, porque às vezes a gente sempre está se cobrando de a gente vai ser o melhor que a gente pode ser. Eu vou fazer o melhor que eu consigo, o que eu posso naquele momento, né? A gente tem que ser o melhor que consegue ser. Porque senão a gente fica sobrecarregada. É uma carga emocional muito pesada que faz com que a gente, assim, ó, hoje há um grande índice de depressão. E depressão é algo muito sério e muito forte. É uma sociedade da depressão, uma sociedade depressiva, né? Por N fatores. É a cobrança. É muita cobrança, né? Então, depois a gente vai fazer um quadro também sobre esse tema, porque eu acho que é um tema bem interessante, chamar um convidado que já passou por algum problema semelhante, para que a gente tenha relatos reais e que vocês consigam fazer essa troca conosco sobre fatos reais, né? Nós poderíamos estar aqui falando sobre inúmeros autores, sobre inúmeras palestras que a gente assiste, mas a gente quer ter um diálogo com vocês de cotidiano, de coisas que acontecem na vida de todo mundo. Muitas vezes as mulheres não falam umas para as outras, né? Existe um tabu em relação a questões sexuais, em relação a questões conjugais, a questões de violência. Né? Esse é o objetivo do nosso Papo de Comadre, né? Trazer essas questões bem do dia a dia. Então, as questões do dia a dia é esse nosso papo. Então, se vocês, né, quiserem mandar mensagens por direct também, sugestões, nós estamos abertas para sempre discutir de uma forma que possa contribuir, né, com o pensamento e a vida de vocês. Porque nós também estamos num processo de mudança, de transformação, de amadurecimento. Nós não chegamos ainda onde gostaríamos de chegar, a gente está em fase, né? Todas nós estamos em fase, porque eu acho que ninguém está pronto, a gente nunca está pronto, a gente está sempre em fase de mudança, de transformação, em busca de estar sempre se superando, sendo cada vez melhor para a gente mesma, porque a gente tem que estar bem e ser melhor para a gente mesma, não para mais ninguém nem para o outro. E essa troca ela é muito rica, ela é muito importante, né? Porque às vezes a gente não consegue se abrir com alguém mais próximo, com o pai, com uma mãe, com o irmão, nem com o marido. Então, sempre busque dialogar, compartilhar às vezes as suas inseguranças, as suas dificuldades, as suas alegrias também. Porque às vezes o teu problema também é o problema do outro. E a gente acha que não, que é só nosso. Por que isso acontece comigo? Por que comigo? Por que tá... E não é só comigo. Isso às vezes é com um ser humano. Às vezes independente de sexo, independente de gênero, enfim. Mas a gente precisa ter esse diálogo. O diálogo é muito importante. Gente, então assim, eu tô vendo que agora a Isabelle entrou também. Tudo bem, Isabelle? Olha só, gente, foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, direto do Hotel Fazenda, do Fazenda Parque Hotel, né? Que a gente, pelo menos uma vez por ano, a gente tira uns diazinhos, né, Gabriela? Com a nossa família. E o Hotel Fazenda aqui é um lugar que a nossa família adora vir visitar, nossos filhos amam. Então, é um lugar que a gente tem com muito carinho. E vamos gravar um vídeo específico sobre o Hotel Fazenda, porque é muita coisa para estar relatando, dicas de como vir, né? De como aproveitar ao máximo. De como aproveitar os custos para isso também, e que é possível, né? Há uns anos atrás eu pensava assim, nossa, queria ir para aquele hotel, eu pesquisava e ligava, cotava e falava, não tem condições de ir para esse hotel, né? Então eu fui buscando outras alternativas. E quando a gente quer algo, a gente consegue. A gente precisa querer e querer muito. Não existe o impossível para aquilo que a gente tem vontade, né? As barreiras estão dentro da gente. Basta a gente se mover, se movimentar e fazer acontecer. Então, gente, hoje nós estivemos aqui nesse papo gostoso, no Papo de Comadre. Eu, Jerusa. Eu, Gabriela. Do Papo de Comadre. Do Papo de Comadre. Então, faremos no domingo outra live. Com outro tema, e estamos esperando também sugestões e perguntas de vocês, tá, gente? Um grande beijo, boa noite e até a próxima. Até.